estarmos salvos, caminhar com Cristo a cada dia, é um milagre desse poder que está sobre nós e que nos sustenta e nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nesta noite eu queria falar um pouco acerca de resgate, e nós vamos abrir a nossa Bíblia em primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Graças a Deus. Bom, alguns irmãos já é pela terceira vez que me vão ouvir, talvez, terceira vez. Será que têm paciência para me ouvir ainda mais? Uns momentos? Vão aguentar-se, não é? Aleluia. Bom, vocês fazem conta que não me estão a ouvir. Faz conta que estão a ouvir Jesus, estão a ouvir a palavra de Deus, não é? Estão ligados com Ele, estão ouvindo a sua voz. Porque, na verdade, quem vos ouve a voz, a mim me ouve, disse Ele. Então, quando nós estamos ensinando a palavra, estamos a ensinar as suas palavras. Ou Ele está falando também. Então, fica assim, como que ouvindo a voz do Senhor. Então diz assim, no versículo 18 e 19 da primeira carta de Pedro, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém. Querido Pai, nós agradecemos a Tua graça, agradecemos a Tua palavra, agradecemos a Tua presença, agradecemos a salvação preparada para nós, Senhor. Agradecemos pelo Teu Filho amado e o Seu sangue derramado por nós, Senhor Deus. Agradecemos por estarmos aqui e poder anunciar estas boas novas, as boas novas da salvação. Agradecemos pela família que temos, Senhor. Ó Deus, esta grande família, que é a família de Deus, na qual nós fazemos parte, Senhor. Estamos integrados como filhos de Deus, como família de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nos sentimos felizes e abençoados. Gratos a Ti, Senhor, por este benefício e este privilégio. No nome de Jesus, nos abençoa ainda mais uma vez nesta noite, Senhor, e fala aos nossos corações para a Tua glória, Senhor. Nós pedimos e salva nesta noite, abençoa, fala aos nossos corações, dá-nos compreensão, dá-nos noções, Senhor, espirituais, da grandeza do Teu poder, da Tua graça, da Tua salvação, da Tua bênção neste dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre resgate ou redenção, e a redenção muito especial que há em Jesus Cristo. A redenção é um plano divino para a libertação do ser humano. A redenção. Embora já estivesse no seu plano desde a queda do homem, a redenção era desconhecida ainda, especialmente no Velho Testamento. Ela era desconhecida. Havia, sim, algumas coisas que apontavam para essa redenção. Havia alguma informação de Deus desde o início, que alguém viria resgatar-nos, que alguém viria libertar-nos, mas de forma objetiva e concreta, não havia ainda uma informação como isso se iria dar. Por isso, quando Jesus veio, não é de admirar que os judeus e todos aqueles que conheciam as Escrituras
não tivessem uma clareza muito grande e por isso tivessem rejeitado a Jesus Cristo e não o tivessem aceito como seu Messias, Redentor ou Resgatador. Assim, nós vemos que o ser humano decaído do seu estado original não podia entender ou mesmo imaginar um plano de infinita graça e misericórdia da parte do seu Criador. Mas, na verdade, tudo já estava apontado, revelado, profecias acerca disso, só que faltava a realidade ainda para acontecer. Mas Deus, no seu tempo, na hora certa, Deus manifestou realmente essa redenção para o ser humano poder ser libertado e poder sair para uma vida abençoada com Deus, uma vida de salvação, uma vida de esperança, uma vida livre do poder dos seus pecados, da condenação dos seus pecados e do poder do pecado que ainda existe no mundo, que entrou e ainda está no mundo, mas que o crente, a pessoa libertada, já vive fora ou vencedora ou acima do poder do pecado, porque o pecado não terá mais domínio sobre nós, graças a Deus. A redenção em Jesus Cristo liberta-nos também do poder do pecado, não só dos nossos pecados, mas do poder do pecado, para viver uma nova vida no tempo presente. Glória a Deus. Havia necessidade da redenção. Para compreendermos talvez o sentido disto, podíamos pensar uma pessoa que de um momento para o outro caiu em cativeiro. Caiu em cativeiro. Agora há uns dias atrás, eu ouvi que uma senhora idosa, uma mãe, ela ficou em cativeiro numa garagem e prisioneira e que não tinha condições de se libertar dali. Alguém ouviu esta notícia? Pela própria filha, estava cativa numa garagem. Os vizinhos pensavam que ela tinha ido para outro lugar ou nem faziam ideia. Ela estava cativa, ela estava aprisionada, ela não podia sair de lá. A própria filha tinha metido nesse cativeiro. Assim, quando foi dada a notícia, ela foi sabido onde ela estava e foi resgatada dessa condição, para se libertar dessa condição. Essa mudança de situação significa um resgate de uma situação para outra. Ela estava cativa e ela foi resgatada. Talvez possamos pensar numa pessoa que houve um tremor de terra, por exemplo, e ela ficou prisioneira nos escombros das casas, dos prédios. E ela ali fica, não consegue sair de lá. Mas alguém vai à procura das pessoas e vai tirando os obstáculos, tirando as coisas que estão bloqueando a sua saída. E chega lá e resgata aquela vida para fora. Essa pessoa foi resgatada de uma morte certa. Se alguém não chegasse lá e atirasse para fora. Alguém que cai ao mar, por exemplo, e não tem como sair, não é? Não tem, as suas forças estão nos limites, e ela não tem como chegar à margem, como chegar à praia, e portanto ela está perdida, está desgastada. Ela precisa de alguém que a resgate. E alguém, então, vai de fora e lança uma boia, ou lança uma corda, ou lança uma escada, se for de helicóptero pode ser uma escada, enfim. E essa pessoa é resgatada dessa condição para fora, é tirada daí. Deus também, ao olhar para a humanidade, viu-a no cativeiro, prisioneira, numa condição que por ela mesma não era possível sair
dessa condição. Por isso, Deus enviou o resgate do céu para nós. Amém? Alguém está a me ouvir? Muito bem, glória a Deus. Ficou assim um silêncio, pensei que estava tudo distraído, ninguém me estava a ouvir. Então, Deus enviou o resgate do céu para a humanidade, que estava prisioneira de um tirano, de alguém que as pessoas não veem, as pessoas não têm, muitas delas, percepção, e algumas delas vivem iludidas, algumas delas vivem até pensando que o personagem é bom, porque lhe oferece muitas coisas. Olha, ele até a Jesus ofereceu muitas coisas. É verdade ou não é? Até Jesus ofereceu, tentando iludir, tentando enganar, não é? Mas Jesus não foi na conversa dele. Jesus não foi nas solicitações dele, nas ofertas dele, não é? E por isso disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Amém? Então a humanidade cativa, prisioneira, iludida, não é? Com as suas promessas e com também a sua influência na sua vida, vive num cativeiro. Tem vivido desde que o pecado entrou nesse cativeiro. Mas Deus nos amou. E Deus viu o nosso estado e viu a nossa impossibilidade de nos libertarmos dessa situação e desse estado. Ele enviou de fora um libertador para vir até nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. E isso significa uma operação de resgate para a humanidade. Uma operação de resgate. Como se alguém que está prisioneiro, cativo de alguém, e é enviado uma operação de resgate para os tirar para fora. Assim Deus fez com a humanidade, fez conosco, e nós podemos dizer que somos pessoas que já estamos incluídos, e não só incluídos, porque a humanidade toda está incluída nesse resgate. Mas nós estamos desfrutando do valor, do poder, do resgate que nos foi enviado. Aleluia. E nós podemos dizer, amém, glória a Deus. Aleluia. Nós podemos dizer que estamos resgatados pelo Senhor, porque já estamos experimentando o poder do resgate. Havia necessidade. O decreto divino diz que sem derramamento de sangue não há remissão ou não há resgate. Por isso, desde a primeira hora em que o homem caiu no pecado, sangue foi derramado. Desde a primeira hora. Talvez na primeira hora. Como é que foi? Foi. Quando Adão e Eva pecou e o Senhor veio ao jardim e o chamou, eles tinham umas folhas de figueira, uma cinta, como as folhas de figueira. Uma cinta, penso eu, imagino eu, não é? Porque não diz que eles tinham feito aventais, folhas de figueira, etc. Então, estavam-se procurando cobrir com folhas de figueira. O Senhor falou com eles, deu-lhes diretrizes, deu-lhes uma promessa de que a semente da mulher havia de vir para resgatar, e ali mesmo o Senhor os cobriu com peles de animais. Amém? Eu não acredito que aqueles animais ficaram vivos. E por isso, lá no princípio, sangue foi derramado para cobrir a nudez de Adão e Eva. Porque você não esfola um animal e ele fica vivo. Pois não? Não. Aqueles animais foram mortos e a sua pele foi tirada e foi feita uma cobertura para Adão e Eva. Sangue foi derramado logo no início, logo quando o homem pecou. Não foi o resgatador, o grande resgatador, não foi ainda, mas já foi sacrifício de sangue. Uma vida morreu, ou vidas morreram por causa do pecado de Adão, logo lá no jardim do Éden. Alguém foi sacrificado.
sangue inocente, que não tinha nada a ver com o assunto. Sangue que não tinha cometido o pecado de Adão. Vítimas inocentes foram sacrificadas por causa do pecado de Adão e Eva. Então, sem derramamento de sangue, não há resgate, não há remissão, não há possibilidade de sair da condição de escravos do pecado e do inimigo. Então, Deus deu a providência do resgate para nós. Veja que todo o Velho Testamento está cheio de sacrifícios e de sangue derramado, desde o início, desde o Jardim do Éden até Cristo. Há toda uma torrente de sangue derramado para cobrir e ir mantendo aqueles que acreditavam numa esperança do grande libertador que havia de vir. E assim, Deus deu essa providência do céu. Glória a Deus. João Batista disse acerca do Senhor Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando estava falando de Cordeiro, estava dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus para o sacrifício, para derramar o sangue, para tirar o pecado do mundo. É isso que ele queria dizer. Era isso que ele estava apontando. Está aqui o Cordeiro de Deus enviado do céu, que vai tirar o pecado do mundo. E esse Cordeiro era um homem chamado Jesus de Nazaré. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro que seria imolado, seria sacrificado, a vítima inocente que iria dar a sua vida, ser levado até à cruz e derramar o seu sangue em favor dos cativos, dos prisioneiros pelo inimigo. Então, a redenção foi enviada do céu. Havia necessidade porque o homem estava nessa... Deus é quem providenciou na plenitude dos tempos. A Bíblia diz que ele enviou o seu filho, nascido de mulher. Lá está a referência à mulher. Nascido de mulher, a semente da mulher. E ele veio e viveu, nasceu, viveu, andou entre nós. O Filho de Deus. Amém. O Filho de Deus andou entre nós. Já lemos isto aqui. Por acaso não lemos, que é o versículo 14, terminou no 13. Não é? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então Deus é o provedor do resgate. Ele estava falado por Deus já desde a eternidade, ou melhor, desde o princípio, estava falado por Deus. Foi manifesto aos profetas que havia de vir o Messias, que havia de vir o Cristo, que havia de vir o resgatador. No seu tempo Deus enviaria. Moisés falou disso. Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. E disse que eles deviam ouvir esse profeta. Amém? Deviam ouvi-lo, deviam segui-lo, deviam obedecer à sua voz. Então, esse profeta era Jesus Cristo que veio. Isto está baseado, não só Deus proveu, mas está baseado no grande amor de Deus por nós. O grande amor de Deus. Deus, ao nos olhar e ver numa condição de cativeiro, ver uma condição necessitada, o coração de Deus se moveu. Não me pergunto quando é que Ele nos viu assim. Ele viu-nos desde a eternidade assim. Ele viu-nos caídos, Ele viu-nos citados. Por isso, providenciou desde lá um resgatador para nos tirar dessa condição. Sabia que iríamos cair nessa condição, mas que nos havia de tirar dessa condição. E eu louvo a Deus pela vitória que nós temos em Jesus Cristo, pela libertação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E a igreja deve se regozijar e louvar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso resgate, Ele é o nosso resgatador, Ele é aquele que derramou o seu próprio sangue inocente por todos nós. Aleluia! E nós devemos nos alegrar, nos
nos identificar com essa morte para termos também direito à vida e à liberdade e à bênção que isso significa para cada um de nós. Significa para o presente. Para o presente. Eu dou graças a Deus pela vitória que nós temos no presente. Amém? No presente nós já somos livres pelo Senhor. Nós só ficaremos escravos, ou o pecado só nos dominará se nós dermos lugar a ele, voluntariamente. Se nós lhe obedecermos, se nós resistirmos e confiarmos no Senhor, ele nos dá a vitória, porque ela está ganha para nós. Nós já não temos que pecar. Já não somos forçados a pecar. Nós temos possibilidades de viver em vitória sobre o pecado. Amém? Amém? Nós temos possibilidade, diga comigo, nós temos possibilidades de viver em vitória sobre o pecado. Amém? O pecado não terá mais domínio sobre nós. Não estamos debaixo da lei, mas da graça de Deus. A graça de Deus. Acho que é algo que nós devemos ter uma noção e prezar. Ter apreço pela graça de Deus. A graça de Deus nos providencia o que é necessário para viver em vitória, dia após dia. E se é graça, não tem que pagar nada. É só buscar, é só aceitar e é só viver essa graça. Amém? Pela fé, vivê-la. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o amor de Deus, diz alguém, diz em Romanos capítulo 5, versículo 7, alguém poderá morrer por uma pessoa boa. Sim, por uma pessoa boa, pode ser que alguém se atreva a dar a vida. Tenha coragem por dar a vida por alguém bom. E há pessoas que têm dado a vida por outras, não é? Especialmente mães. Não é? Mães. Têm morrido protegendo os seus filhos. E os seus filhos... Há dias eu ouvi uma história que eu agora não sei pôr em pé. Mas foi algo que uma mãe enrolou um filho num lençol e o colocou num determinado lugar. Ela morreu, mas o filho sobreviveu. E eu sei que foi uma tragédia, uma coisa qualquer, que o filho, ela morreu, mas ela procurou proteger o seu filho como pôde. E ele sobreviveu, e ela morreu. Então, mães têm dado a sua vida pelos filhos, e pais também, com certeza, não é? Mas poderá ser que um ser humano possa dar a vida para preservar a vida de alguém, para resgatar a vida de alguém. Mas a Bíblia diz, por alguém bom, porque um mau, a Bíblia diz que será muito difícil. Não é? Isso é coisa difícil. Uma pessoa má, alguns até diziam, ele até merece aquilo. Ele merece isto e aquilo e aquilo outro. Não é? Então, pessoas más, ninguém poderá, ou ninguém terá coragem, nem irá perder a sua vida por alguém assim. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o amor dele por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, ele deu o seu Filho amado por cada um de nós. Isto não é admirável? Nós normalmente amamos os que nos amam e gostamos das pessoas que gostam de nós. Mas ele amou os que não o amavam. Ele gostou de quem não gostava dele. E ele enviou o seu Filho para morrer. Por quem não nutria nenhuma amizade por ele. É interessante, não é? Isto excede o nosso entendimento. Isto é uma prova cabal e indiscutível que Deus nos ama mesmo. Não importa quem somos, não importa o que somos, não importa o que temos feito, não importa se nós temos andado às avessas com Deus. Toda a gente percebe o que é andar às avessas, não é?
Andar às avessas com Deus? Sim, não importa. Deus continua a amar-te, continua a amar-me, a ti, a mim, a todos nós. Deus continua a amar-nos. E no dia que nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, o sangue de Jesus Cristo nos vai purificar de todo o pecado. E nós havemos de ter vida junto com Cristo. Amém? Nós havemos de ter uma vida mudada. Sair das mãos do inimigo para as mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi o amor dele por nós. A Bíblia nos mostra que a redenção era um mistério que estava escondido com Deus, mas que essa redenção foi anunciada na plenitude dos tempos a toda a humanidade. E quando Jesus lançou aquele brado lá na cruz, com toda a força da sua voz. Há dias eu estava falando uma coisa com os irmãos aqui embaixo, acerca de Jesus ter falado com voz forte, uma grande voz, quando estava lá, depois de 6 horas crucificado, mais ou menos, 6 horas crucificado, o seu sangue tinha escorrido, o seu sangue ele tinha ficado sem sangue, e nessa condição, os olhos não têm mais brilho, o cérebro não funciona mais em condições, e o corpo e os pulmões não têm condições de se abrirem e de lançar um brado final, não só dizendo está consumado, mas dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso necessita de uma força extraordinária para clamar na condição em que Jesus estava. E aí nós entendemos, não foi a morte que venceu Jesus na cruz. Foi Jesus que se entregou, porque os outros deviam estar quase ali, custando a respirar. Sim. E alguns eles nem sabiam se estavam mortos, se estavam vivos. E os soldados, para saber e ter a certeza quem era crucificado, eles queriam saber se eles estavam mortos ou vivos. Então o que é que fizeram a Jesus? Com uma lança, furaram o seu peito. E assim certificaram-se que ele estava mesmo morto. Porque no final de uma crucificação, quando chega à parte final, já não sabe se está morto, se está vivo. Porque ele mal respira, mal tem força para respirar. Ele está quase rendido, a morte está quase a tomar conta dele. Mas Jesus, no último momento da sua morte, da sua crucificação, no último momento, Jesus se levantou, isto é, Jesus ergueu a sua voz poderosa e falou em voz alta, num brado, clamou em voz alta, com grande voz, diz a Bíblia, com grande voz, e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que é que isso significa? Significa que não foi a morte que o venceu, foi ele que se rendeu à morte. Ele disse, Pai, agora eu vou render-me à morte. Eu vou render-me à morte. Ele esteve no controle da vida e sempre no controle do princípio ao fim. Amém? E ele disse, Pai, nas tuas mãos, e diz que acabou de dizer isso, a sua cabeça pendeu. Ele rendeu o espírito. Não foi a morte que o matou. Ele é que se entregou a ela. Glória a Deus. E a prova disso foi o grande brado que ele deu, rendendo o espírito. E isso é prova que não foi a morte. E isso cumpriu-se então o que ele disse. Ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e tenho poder para voltar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele entregou a sua vida. Ele entregou a morte. Ele entregou o seu espírito ao Pai. E significa que ele rendeu. Ele determinou o momento para render-se e o momento para ressuscitar.
Ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida. E ele teve poder para a dar. Foi ele que a deu. Ninguém a tirou, nem a morte atirou. Ele é que a entregou. E acho isto uma coisa excelente. Ele é o Senhor da vida. E por isso ele tinha do Pai o mandamento que ele iria render-se à morte. Mas que depois tinha poder para tornar a viver outra vez. Glória a Deus. E é por isso que ele não é um qualquer. Ele é o Filho de Deus. Ele é o poderoso. Você não tem um homem qualquer que morreu por si. É o Filho de Deus. Amém? Com a autoridade para dar a sua vida e a autoridade para tornar a sair da morte quando ele entendesse. E quando chegasse a hora, ele saiu da morte. Então, o nosso Redentor não é aquele Jesusinho fraquinho que aparece aí crucificado. Crucificado, isto é, não é ele, é uma imagem, uma coisa dessas, que andam, coitadinho, com ele de um lado para o outro. Não, não. O nosso Jesus é poderoso. O nosso Jesus tem poder sobre a morte. O nosso Jesus entrou na morte porque quis entrar e saiu dela quando quis. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. E assim, esse é o nosso Redentor, poderoso para nos salvar, poderoso para nos livrar, poderoso para nos fazer andar em vitória a cada dia, resgatados da condição que nós tínhamos para uma condição de salvos, abençoados, livres para servir o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O preço não foi prata nem ouro. O preço não foi prata nem ouro. Os irmãos sabem que as transações de posse de um dono para outro são feitas através de moeda. Não é? Temos aqui um bancário e sabe que se não houver o dinheiro não há transação. Não há transação. Então, desde o princípio, as transações de posse de um animal, as transações de posse de pessoas que eram escravas, era feita através de um pagamento em dinheiro e passava de um dono para o outro. Verdade? Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Está sintonizado? Muito bem. Então, a moeda, a prata e o ouro, era uma moeda que resgatava um objeto, um animal, uma pessoa, de um dono para o outro. E ainda hoje é assim. Temos aqui um agricultor que semeia lá na terra e que depois colhe o produto e para passar, ele é o dono, para passar das mãos dele para outra pessoa, para cá não é? O dinheirinho, não é? A moeda, a prata. Hoje já não é prata, não é nada. É? Mas antigamente era prata. Era, ainda se lembram? Quem é que se lembra que o dinheiro, as moedas era prata? Pelo menos eram banhadas em prata. Ou tinham qualquer coisa de prata, não é? E eram mesmo prata. Dizem alguns, não é? Algumas eram mesmo prata. Muito bem. Então, a prata era uma moeda de resgate. Se você queria tomar posse de alguma coisa que estava nas mãos de outro, então ia lá, pagava com a prata e tirava aquela coisa para si mesmo. Ficava a sua posse. É muito interessante. Vamos ler o que diz no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. No versículo 18. Deus estava dizendo, ou Jesus disse para Paulo o seguinte, que eu iria livrar daquele povo e agora ia enviá-lo para as nações, para os povos, para lhes abrir os olhos. Primeiro de tudo, para lhes abrir os olhos. Depois, tirá-los das trevas e os converter à luz. Veja bem. E do poder de Satanás a Deus. Vamos pensar aqui, poder de Satanás a Deus. Da posse de Satanás
para a posse de Deus. Amém? As vidas, as pessoas, os povos estavam na posse, debaixo do poder de Satanás. Ele tinha autoridade sobre eles. Eles estavam na sua posse. Mas Paulo foi enviado para anunciar, para abrir os olhos, para anunciar, para os tirar das trevas para a luz, da posse de Satanás para Deus. Para Deus. É uma transação. É uma transação. É ou não é? Uma transação da posse de um dono, de alguém, para outro. Mas qual é o preço pago para tirar alguém da posse desse inimigo, desse tirano, para a posse de Deus? Há um preço a ser pago, que não é prata nem ouro. Nós lemos aqui Pedro dizer: fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição sabeste dos vossos pais. Diz, não foi com prata nem com ouro, mas com, e digam comigo, o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, esse foi o valor. Essa foi a prata. Esse foi o preço do resgate. Na verdade, os homens o avaliaram, não é? Por 30 moedas de prata. Foi o valor que deram para Jesus. Estava profetizado que eles iriam avaliá-lo em 30 moedas de prata, não é? Mas nós não... os homens avaliaram a ele em 30 moedas de prata. Mas nós não fomos avaliados em moedas de prata nem de ouro. Nós fomos avaliados pelo preço da vida do Filho de Deus. O nosso valor transcende o valor que deram a Jesus. Não é que tenhamos mais valor do que Ele. Nunca o resgatador, nunca o preço pode ser inferior ao valor do objeto comprado. Verdade? Não pode ser inferior. O sangue de Jesus não pode ter menos valor do que a humanidade. O sangue de Jesus tem que ter mais valor do que a humanidade. Aliás, o sangue de Jesus tem valor para toda a humanidade e ainda sobra valor. Muito valor. Amém? E assim, meus irmãos, este é o preço que foi pago, foi o sangue de Cristo. Foi o sangue de um inocente, de um justo, de alguém que nunca pecou, que não conheceu o pecado, mas fez pecado por nós, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Que Deus nos dê esta compreensão e nos dê gratidão para com Deus. E quem nos ouve, e quem está aqui ouvindo, que possa tornar o seu coração para Deus, porque Deus está querendo resgatar a sua vida. Deus está querendo mudar a sua vida. Deus está querendo tomar posse da sua vida, num certo sentido, de começar a ter influência na sua vida. Em vez de ser o inimigo, o mundo, que a Bíblia diz que está prisioneiro do inimigo, Deus quer ter influência na sua vida. Quer que você pertença a Ele voluntariamente. Seja dele, viva com Ele, ande com Ele, seja feliz e tenha uma eternidade pela frente, abençoada e segura. Vida eterna. Glória a Deus. Tudo isso pelo preço do sangue de Jesus. Será que eu posso, alguma vez eu negar ou fazer alguma coisa que ofenda o coração de Jesus? Na verdade, às vezes até fazemos, às vezes não compreendemos, às vezes andamos de certa maneira, às vezes até falamos. O nosso comportamento às vezes não é condigno. Mas quero dizer que o sangue de Jesus está aí para nos limpar, nos lavar e nos dar acesso a Deus. Ele nos ama. Amém? E isso, o que Ele fez por nós, o preço que Ele pagou por nós, deve nos levar a servi-lo com alegria, com gratidão, com prazer, com a glória de Deus enchendo os nossos corações. Amém? A glória de Deus enchendo os nossos corações e fazer-nos a viver de maneira que o seu nome seja honrado em todo o lugar onde nós estivermos. Amém? Não nos esqueçamos disto. Foi um preço muito alto, a nossa vida ser resgatada, muito alto. Vamos cantar um corozinho. Os jovens vão subir, eles vão dirigir num corozinho, que diz, por teu sangue nos salvaste. E a igreja deve cantar toda com um coração sincero, verdadeiro, para com Deus. Amém? Amém. Fiquemos em pé, irmãos, nesta noite.
E vamos adorar a Deus. Aleluia.